Olá, pessoal. Oi, pessoal. Olá. Tudo bem? Hoje, nosso tema é sério, triste, mas infelizmente uma realidade em muitas famílias, não só do Brasil, como do mundo. Sim. A gente queria trazer para vocês um pouco do que o pensamento sistêmico fala a respeito da doença do câncer. Nós temos acompanhado recentemente, perdemos de forma muito triste, mas lutando muito, a nossa querida Preta Gil, que foi acometida pelo câncer coloretal. E a gente viu todo aquele drama e toda aquela dificuldade. Mas, por incrível que pareça, o câncer de colo retal é o terceiro mais comum no mundo. E, infelizmente, o segundo que mais mata. Meu Deus. Ele originalmente acontece em pessoas acima dos 50 anos e que também tem uma série de predisposições genéticas, alguns com relação a sedentarismo, muita alimentação com carne vermelha, cigarro, álcool. Sobrepeso. São coisas que colaboram. Mas, recentemente, a Organização Mundial de Saúde anda muito preocupada, porque os números também têm crescido com jovens de 20 a 29 anos e adultos de 30 a 39 anos, crescendo muito mais do que nas faixas 50 a mais, como habitualmente é esperado, é observado. Então, queria trazer um pouco para vocês, né, dessas estatísticas, mas a gente queria também mostrar um outro olhar de câncer. Como é que a gente olha para isso no pensamento sistêmico? Né, Edneia? Eu percebo por vivência, né, no meu sistema, que o câncer, ele não é uma doença só daquela pessoa que está doente. O câncer, ele acomete a família toda. Quando um membro da família descobre que tem câncer, a família toda sofre e vive aquela situação com insegurança, com medo, né? De todos os casos do meu sistema familiar, só uma tia minha conseguiu sarar. Os demais, todos não conseguiram, mesmo com tratamentos intensivos. E isso é algo, porque nas pesquisas que eu fiz para conversar com vocês hoje, eu vi que o câncer, ele é algo lento, sabe? Ele lentamente toma o organismo da pessoa. Quando, há muitos anos atrás, a gente ouvia que uma célula ficou doente e adoeceu as demais e foi adoecendo, né? E depois, quando eu comecei a estudar o pensamento sistêmico, eu vi uma introdução que dizia: uma célula enlouqueceu, às vezes até por amor, e enlouqueceu as demais. Então, veja como é muito próximo do que os antigos pensavam. Sim, né? E o câncer é uma doença emocional. Então, e tem muitos tipos de câncer que não dão sinais. Quando a pessoa percebe, já está muito. Já não dá mais para fazer nada. E muitos deles também ainda não têm cura, não tem medicação, não tem nada que você possa dizer é isso. Hoje existem tratamentos, eu não sei se aqui no Brasil tem, eu acredito que ainda não, mas que ele vai direto naquela célula doente. Isso é ir na razão da doença, ir fundo a ponto de pegar aquele pedacinho doente. Mas o pedacinho doente, gente, ele não está só no corpo físico, ele está na mente. E aí, se ele passa para o corpo físico e irradia.
Então, muitas vezes, eu falo que é preciso de um combo. Você precisa do tratamento médico, você precisa, muitas vezes, né, de cirurgia para extirpar aquela parte doente, precisa de acompanhamento, precisa de assistência de família para te dar um apoio numa hora tão difícil e precisa, gente, de uma terapia para você Fundamental. poder chegar onde é que está a causa de tanta Fundamental a dor. terapia. E para aguentar isso tudo também, Sim, né? Porque esse tratamento não é fácil. E se existe essa informação no sistema familiar, essa informação emocional, né? Mesmo você tratando e não fazendo a terapia, tratando só pela medicina convencional, essa informação continua. a pessoa não vai trabalhar esta dor que veio para ela não vai conseguir trabalhar isso para que os demais não tenham. Esse é o ponto. Então, você pode observar, nós tem muitas famílias que têm câncer, tá bom? Mas câncer tem um monte de tipo de câncer, né? Então, uns têm no pulmão, as outras têm na mama, tem homens também, né? Que tem de mama. Então, tem vários tipos, só que aí você observa que é sempre uma dor muito grande, que aquela pessoa, ou ela está vinculada a um antepassado que passou por esta dor, ou ela também viveu esse tipo de dor ou outros tipos. Porque não é a situação em si, mas é como aquela pessoa recebeu aquela dor, aquele sofrimento na vida dela. Sim. Porque a gente sabe que quando isso acontece, cada pessoa da família vivencia de uma maneira, Diferente. né? Uns choram, os outros acreditam que vai dar tudo certo, mesmo sabendo que não vai dar, porque está na fase terminal. Outros esperam um milagre, outros são derrotistas, outros vivem já um luto com a pessoa viva. Então, cada um vivencia esta dor de uma maneira. Achei muito interessante você colocar isso, Edna, porque assim como as dependências, né, doenças que arrebatam, né, que acometem uma pessoa com essa magnitude, porque o câncer ainda tem muito tabu, a gente sabe que 85% dos cânceres hoje têm cura. Uhum. São poucos aqueles que não têm. Né? Dependendo de quando é encontrado. Mas, enfim, eles têm processo. A gente também tem que entender que todo mundo adoece junto, né? Ou seja, a família toda. Porque ainda se tem aquela relação com o câncer, como se isso fosse um atestado de óbito prévio, antecipado. E isso reflete muito, inclusive, no resultado do tratamento. Como Sim. vocês estavam falando, é uma doença que tem raízes emocionais. E o emocional é uma parte muito importante no processo de cura. Porque se você for pensar em termos de tratamentos convencionais, que a gente está falando de químio e rádio, a gente tem que lembrar que químio e rádio não são tratamentos especificamente para o câncer, são tratamentos para destruir células. Sim. E ele não escolhe. Isso. Entre a cancerígena e a boa, né? Então, a gente pode crer que o tratamento, vamos olhar assim, de um ponto de vista integral, na verdade não tem tratamento. Porque eu só estou destruindo células. Que por acaso as cancerígenas vão junto. Sem mira, né? Exatamente. E toda essa trajetória, quando a pessoa descobre que está com câncer, tem um protocolo psicológico. Ela primeiro entra em negação, e às vezes a família inteira. Depois vem a raiva, uma raiva imensa, porque eu. E
depois é natural, lógico que com exceções, mas é natural que venha uma depressão. Por isso que é tão necessário aquele tripé que a Edneia comentou, que é o tratamento médico, o apoio familiar, mas ter um terapeuta sempre de plantão, né? Não só para quem está com o câncer, mas também para aqueles que estão próximos, filhos e tudo mais. Porque senão, Edneia, entra naquela questão que o filho fala, deixa, pai, que eu faço por você. Então, é isso mesmo. E quem garante que este que está passando por isso também não disse para o pai dele, eu faço por você, e lá na frente desenvolveu a mesma doença. Só para a gente entender, gente, quando a gente está falando, quando a gente está usando essa fala, nós estamos falando de uma lealdade amorosa, né? Sim. Então, vocês vão falar assim, a pessoa falou conscientemente? Não, isso é um sentimento. E um sentimento que se torna uma realidade no corpo físico, não é? Exatamente. É um sentimento. Não no momento, mas em algum momento ele começa a se construir. Naquele momento, em algum momento, ele aflora. Sim. Né? Então, tudo que a gente procurou para falar disso, é lógico, né? Nenhum de nós aqui tem o conhecimento médico, mas nós temos o conhecimento como terapeutas. E qual é o papel do terapeuta nesse momento doloroso da família? Não é, eu vou lá, o que eu ouvia muito, eu vou lá falar o quê para o terapeuta? A verdade, porque sabe o que o terapeuta faz nesse momento? Ele te dá outros caminhos, ele te mostra as potencialidades que você pode utilizar durante o tratamento, que você pode sim ter uma vida integral, porque fala assim, a pessoa vai morrer logo. Quem sabe quem vai morrer, que hora? Isso é bobagem, não é? Você pode ter uma pessoa doente na sua família e de uma hora para outra você morre antes da pessoa. Exatamente. Porque isso a gente não sabe. Mas deixar esta família com outras possibilidades, olhar para outras situações que estão acontecendo, a bênção de ter aquela pessoa ainda na família, vamos celebrar este Natal, este Ano Novo, vamos, né? Vamos estar juntos, vamos conversar. Valorizando cada Valorizando a vida como ela é e não a doença. E focar na vida. Aí você fala na cura, mas tem alguns tipos de câncer que não tem cura. Ok, tem tipos de câncer que ainda não tem medicamento para tal. Então, vamos deixar isso bem claro. Mas a vida tem, gente. E a gente tem exemplos, né, Edneia, de pessoas que os médicos chegam e falam assim, você tem 6 meses. Aí forma essa egrégora na família de apoio, de valorização a cada instante que está junto e todo mundo se tratando, a pessoa vive 1 ano, 2 anos e às vezes vive até mais. Essa situação que ela colocou da raiva, da negação e tudo mais, a família inteira passa por isso. A família inteira. Quando nós todos descobrimos da doença do meu pai, um médico muito indigesto disse que ele não teria 2 anos de vida. Aquilo foi uma revolta. Eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei muito revoltada. Minha mãe ficou arrasada e eu falei, viu? Ele não é Deus. E é Deus quem opinião. sabe. E isso e aquilo. Ele não conseguiu sobreviver 2 anos com a doença, mesmo com todos os tratamentos possíveis. O médico, ele tem sim o conhecimento de que aquele tipo de situação é como se fosse uma caixinha fechada. Aquele ele lida com isso a vida toda, né? Esse outro tipo, é isso, não é? É. Teoricamente é tanto. É lógico que existem as exceções, existe milagre, também acredito. Mas sabe, essa história, assim, tem, né? Eu perdi uma grande amiga com o câncer de pâncreas. Ele costuma ser muito, muito agressivo. Esse é um dos mais... Ele é muito agressivo e
a gente entra em negação mesmo, depois vem a raiva, depois vem uma tristeza profunda. Mas a gente sabia que ela ia embora. Então, assim, tudo bem que todo mundo busca a cura, mas que tenha uma passagem tranquila, dignificada por uma compreensão, por um amor ali familiar, pelos amigos que estão juntos, como aconteceu com a Preta, né? Tão amparada por todo mundo. E essa minha amiga, ela pediu, eu não quero ser ressuscitada, eu não quero ir para a UTI, me deixem morrer em paz. E foi respeitada. É parte do combo da terapia, né? Dar outras alternativas, né? Outras possibilidades. Vale lembrar que a doença foi uma possibilidade para se curar uma dor do sistema. Então, quando a gente fala isso, a gente também está falando, dizer que existem outras possibilidades que não é adoecer de novo ou que outros adoeçam, né? Porque, como o próprio Bert diz, né, a morte também é cura. Mas falando nisso, da doença ser uma oportunidade, nós não pensamos como toda doença, independente do que seja, toda doença é uma oportunidade da gente se perguntar por que eu estou passando por isso, né? O que eu preciso aprender com isso? O que essa situação vai me trazer de ensinamento? A doença é um grande professor. E por tudo que a gente tem estudado, por tudo que a gente tem visto, um dos maiores aprendizados é o auto-perdão. É você se perdoar, porque nós somos muito falíveis e trazemos essas dores inconscientes até de outras vidas. Nos vinculamos a dores muito profundas dos nossos antepassados por amor a eles e depois não sabemos como lidar com isso. Eu achei legal você ter falado isso, porque agora, faz poucas semanas, nós recebemos uma comunicação de uma das fundadoras do Centro Espírita que nós frequentamos, né? A Francisquinha. Grande Francisquinha, infelizmente não conseguiu ver o prédio pronto, mas trabalhou para erguer aquele prédio, né? Sim, muito. E ela continua trabalhando. Isso, e ela nos disse que ela está trabalhando muito do lado de lá. E aí ela trouxe uma mensagem, e não é a primeira vez que ela traz essa mensagem. Ela disse assim: se você quer trabalhar do lado de cá e ser saudável, você não pode ter mágoas. Nossa, como isso é pesado, né, gente? Porque é difícil. Quem de nós não tem mágoa? Uma situação que não foi digerida, algo que você passou e que você não conseguiu aceitar. E que não é digerido. Então, dentro, né, das várias possibilidades, que aqui nós estamos falando nas possibilidades dessa doença que a gente citou do câncer de colo, isto se trata de um conflito de partes indigeríveis, como nojo, enjoo, briga, ira, negócios raivosos, heranças que não foram bem divididas, traições e decepções financeiras, difamação, maledicência, acusações significativas. Se trata sempre de algo muito feio ou muito desagradável que esta pessoa viveu. E quem é que não viveu isso? Então ela não precisa de um constelador, ela precisa de um advogado. Também, né? Mas pense, todos nós em algum momento nos sentimos menosprezados, nos sentimos menos. Todos nós em algum momento não fomos vistos pelos nossos pais, pela nossa família, sabe? E aí é assim, né, gente? Ai, mas o câncer dá por isso? Não. Sabe quando a gente fala que o copo encheu e transbordou?
É isso, a hora que ele transborda, aquela célula adoece e começa a adoecer as demais. Então, são situações repetitivas que você viveu ou os seus antepassados e você, por amor a eles, se vinculou e trouxe esta situação para o seu corpo físico. E aí a gente fala, meu Deus, mas ninguém quer ficar doente. Claro que não. É tudo inconsciente. É inconsciente, mas aquela criatura que você não gosta, sabe? Aquela que você tem raiva, é consciente isso em você, né? Ou você toma uma atitude positiva diante disso, ou seja, olha, eu não... Seja honesto com você mesmo, né? Eu acho que isso faz parte do auto-perdão. Eu ainda não sou capaz de gostar daquela pessoa. Eu não quero, neste momento, continuar convivendo com ela. Ok, a Biga chama isso de distância amorosa. E aí, o que acontece? Você consegue trabalhar melhor essas dores. Não precisa engolir esse brejo inteiro, porque não é um sapo, é um brejo. Esse fel. E aí adoecer. Então, são muitas as possibilidades dessa doença neste lugar se desenvolver. Principalmente quando existe muita coisa no sistema que é relativo à sujeira. O que é sujeira? É aquilo que a sociedade não aceita, né? Então... sem julgamento, nós estamos falando sobre um olhar, o olhar da sociedade. Não Sim. significa que aquilo é uma sujeira, mas Isso, para os exato. olhos da sociedade Mesmo porque nós estamos vinculados aos nossos antepassados. O que era terrível em 1600 não era em 1900. Não, o que era terrível antes dos anos 2000, não precisa ir muito longe não, viu? Antes dos anos 2000, né? 1900 e trala e muitos, 1900 e muitos, era uma coisa horrível. De repente, a sociedade vai, graças a Deus, se modificando e trazendo isso para uma realidade mais amena. Né? Não, mas tem coisas muito feias que estão sendo normalizadas. Tem. Também tem muita coisa que não precisa ser normalizada, mas isso é para outro episódio. Sim. Né? E aí, é assim, neste caso, desse tipo de câncer que a gente está falando, quando ele está vinculado ao fato da pessoa ter, ou quando ele é descoberto já, né? Dificuldade de evacuar, sabe? Tudo muito difícil, e nesse momento ela diz, eu não quero perdoar. Então, é uma forma de reter, porque isso é seu, né? E ela diz inconscientemente, né? Sim, eu não quero perdoar. E está muito relacionado a situações dúbias, situações difíceis, que normalmente estão vinculadas à família da mãe. Né? Então, aquele que veio, como a gente disse anteriormente, vinculado por uma dor que é inconsciente, que é isso, que é aquilo, ele não quer que esta situação saia para as pessoas saberem. não quer que se torne pública. Então, como é que você traduz isso no seu organismo? Né? Exatamente. Constipa, né? E daí, o câncer, seja ele qual for, ele sempre se trata de um conflito de longa duração. Então, veja, é um conflito de longa duração. É aquilo que fica remoendo. Que não se resolve. Que não se resolve e fica remoendo. E ele tinha esse conflito, foi dado a ele uma importância muito grande. Seja por aqueles que causaram ou pela própria pessoa. E aí a gente, quando vai para a terapia, a gente fala assim, o que é mais importante para você?
em muitos casos, a pergunta é: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Depende. Porque para um italiano aqui depende, né? Mas para nós aqui, a grande maioria é ser feliz. Só que para ser feliz, você tem que abrir mão de uma série de coisas, inclusive dos rancores, das mágoas, né? E a vida que segue, gente. E até do brilho de estar certo. Porque às vezes você está certo. Tem uma passagem do Divaldo, eu acho que era ele que estava dizendo que mesmo que você for o autor da situação, daquela pendenga, peça perdão. Mesmo que você foi machucado, peça perdão. Porque a melhor coisa que tem é você estar livre e feliz. Porque quando você se vincula a uma outra pessoa, seja uma questão judicial, de herança, de falatório, né? É difícil conviver com isso. E nós não aceitamos saírem falando mal da gente, uma coisa que você não fez. Imagina quem é famoso, o tanto de injustiça que sofre, o tanto que as pessoas julgam e falam mal, né? Porque, na verdade, ele é o vetor de milhões de opiniões. Algumas afirmativas, outras nem tanto. E essa egrégora bate lá, né? Eu estava pensando aqui sobre essas questões e eu me lembrei de 2 casos que eu trabalhei recentemente. Um sistema onde, quando a gente fala, viu, gente, que isso é um conflito de longa duração e ele vai por gerações, eu tive uma situação onde o patriarca excluiu-se, né, foi embora, aí um dos filhos sintonizou com essa dor e morreu de câncer de intestino. E ele foi ali relativamente rápido. Mas não foi suficiente para o sistema. E aí a filha morreu da mesma coisa. E aí ela tem filhos, né, que graças a Deus até o momento parece não estar. Mas quando a gente olhou para isso e a gente reconheceu isso e harmonizou isso, porque haveria a possibilidade de uma terceira geração dar continuidade nessa dor. Porque, ao contrário do que vocês podem estar achando que a gente está falando que é um conflito de longa duração para uma pessoa. Não, nós estamos falando que é um conflito de longa duração para várias gerações. Exatamente. Um só daquela geração não vai dar conta. Talvez, olha as conjecturas. Conjecturas. Talvez este que se excluiu também se excluiu baseado na mesma dor. Ou até honrando alguém Sim. que já tenha se excluído. Isso ficou claro. Sabe por quê? Porque até a entrada dele no país não é registrada. Então ele já veio excluído. Uhum. E ao que eu pude constatar, essa dor está lá, na origem. Mas aí que tá. Nesse estudo aqui diz que a pessoa não se sente pertencendo. Ela é falta de um território. Ela não tem lugar naquele espaço. E isso é muito pesado. É muito pesado e sério. Porque normalmente, quando você está com uma questão desse tamanho, você procura uma terapia em busca de cura. Só que a constelação, ela mostra onde começou. Que aqui, no caso que o Júlio relatou, foi nesse patriarca que se excluiu. E nós estamos conjecturando que pode ter sido antes até. Mas, para essa pessoa que foi constelada, isto bastou, esta informação. Porque o que a constelação faz? Ela vai buscar a informação emocional de onde tudo começou. Quando você e o teu sistema
tomam consciência disso, as mudanças que vêm depois de um tratamento Isso. como esse, daí são responsabilidade sua. E com certeza, com essa informação, tudo fica mais fácil, né? Tanto para aceitar a doença, como a Linéia disse, um professor, né? A pergunta que a gente sempre faz é por que eu estou vivendo isso? O que eu tenho que aprender com isso? E até mudar radicalmente algumas atitudes, sim, porque daí tem que fazer diferente, porque se fazer igual não cura, tem que fazer diferente. Então, quando a Edneia diz, né, entender as mágoas, compreender e aceitar. Então, é muito importante que a gente saiba que a constelação, ela vai te dar a consciência de onde toda a questão começou. Mas você fala sobre ressignificar, mas eu também tenho uma outra situação. E é engraçado, né? As pessoas não gostam de falar a palavra, né? Tem gente que fala, doença, aquilo, o É a mal. negação. E não fala a palavra, né? E no caso dessa pessoa que eu estava acompanhando, ela não contou para ninguém. Para ninguém. Nem para o marido, nem para filhos, nem para nada. E aí ela passou tudo sozinha. E aí ela ficou nesse dilema, o que é que eu tenho que aprender? Aí eu olhei e falei assim, talvez você não tenha que aprender nada, mas talvez você esteja honrando uma exclusão, porque você simplesmente, o que você fez com a doença? Você não permitiu que ninguém faça parte dela. Então, eu falei, talvez você não tenha que aprender nada, no sentido com a doença, mas você evidencia uma grande dor dentro do seu sistema. Porque, veja, ela não quis compartilhar com ninguém. E ela enfrentou e passou pelo tratamento, tudo sozinha. Isso, inclusive, com a contrariedade dos médicos. Os médicos não queriam que ela fizesse isso, porque o protocolo diz que você tem que ter um acolhimento. E que esse acolhimento é a família. Ela não permitiu. Ela não Nossa, permitiu. que sério, né? Muito. E aí é um caso onde a gente tem que constelar, e aí o que eu vou constelar? Eu vou constelar o câncer? Não, eu vou constelar Essa dificuldade dela De receber. de Isso. receber e de compartilhar também. Exato. Ela não só não recebe, porque como ela não divide, né? Não, às vezes até a pessoa dá muito para os filhos, para o marido, mas não consegue receber. Nesse caso, talvez, né? Porque o câncer também tem muitos casos que é a pessoa que não aceita os pais, assim como o derrame. Por que paralisa um lado? Então, eu mato minha mãe, se é do lado direito, ou eu mato meu pai, que é do lado esquerdo. A minha família tem muito derrame. Eu posso falar de derrame. A minha mãe foi o lado esquerdo e o meu pai foi o lado esquerdo. Uhum. E paralisa de um jeito nos dois, paralisou de um jeito que nenhuma fisioterapia deu jeito. Eles morreram paralisados. Com um lado feminino muito machucado. Um lado feminino que poderia ter tido muito sucesso naqueles que vieram depois deles, caso este conflito, porque aí você vê que é um conflito com o espelhamento dos dois, tanto do pai como da mãe. Sim. Então é algo muito forte, muito enraizado nos que vieram depois, né? E daí é assim, por que não resolver logo, né? Deixar isso ir adiante. Antigamente, as pessoas não tinham essa informação. Eles não sabiam disso. Hoje a gente já sabe. E quando você sabe de algo assim, você passa a ser responsável pelo que vier depois. Sem dúvida. A responsabilidade é maior. Claro. Então, gente, vamos refletir em tudo isso que nós falamos hoje.
Se você realmente está com muita dificuldade de perdoar algo ou alguém, ou você mesmo, se dê essa oportunidade procurando um profissional. Ah, mas eu tenho isso porque é o estresse do meu trabalho, é o estresse do dia a dia. Não é. Talvez também esteja na hora de você trocar de trabalho. Mas, sabe, reconhecer aquilo que te faz mal. Nenhum de nós veio para esse mundo para se sentir mal. Nem vai ficar doente. Pois é. Então, se hoje nós temos condições de mudar isso, vamos fazer isso o mais rápido possível, né? Porque a gente nunca sabe quando seremos chamados de volta. Então, é melhor trabalhar isso com seriedade, aceitar primeiro, né? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos que olhar para as nossas gavetinhas fechadas e daí trabalhar uma coisa de cada vez só, né? Porque senão a gente também não dá conta. Tirar nossos lixinhos lá de dentro. Então vai encostar um caminhão de lixo. Vai tirar meus lixinhos. Vamos encostar 2, inclusive. Então é isso. É isso, gente. Né? É pensar na vida como uma bênção, como uma dádiva. E poder levar essa vida adiante com a graça divina, não com a doença. Sim. Você pertence e todos pertencem. Não é? A doença também pertence. Ela também pertence. A doença também pertence e veio só para ensinar. E para mostrar que você está vivo, que você pode reverter esse processo. É isso, né? Depois de uma suspirada. É isso. Tá bom, gente. Obrigado por estar aí com a gente nesse episódio. Continue curtindo o canal e vendo os novos episódios. Tchau, gente. Obrigada. Até mais, gente. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.